Belmiro, mas num todo eu acho que, eu acho que o trabalho do Lázaro está sendo muito bem feito. Muito bem feito. Ele entende o que está acontecendo, né? O que ele precisa fazer para determinados jogos. Esse rapaz aí, ó, o Juliano, ele entrou, ele está jogando bem. Ele, depois do jogo contra o Palmeiras, é lógico, o outro jogo, né, são 2 jogos. Vocês entendem que o Juliano fincou o pé no time titular? Já tinha rendido muito bem contra o Palmeiras. Não dá para cravar ainda, mas ele ganhou alguns pontos em relação ao que ele... Porque, se a gente voltar para o começo do ano, quando o Lázaro inicia o trabalho, me parece que uma das dúvidas que a gente chegou a debater aqui era a seguinte: Juliano ou Renato Augusto, né? Não, ele encontrou o meio-campo com os dois. Acho que pode ter sido a contusão do Vera, pode ter sido o Maicon que não pôde jogar, mas ele encontrou em primeiro momento os dois juntos. Mas eu acho que assim, não é que é o nosso erro, não é isso, mas automaticamente, quando o Juliano chega, ou depois vem o Renato, você compara os dois. Você fala, um joga no lugar do outro. E o Juliano está jogando uma função diferente. Ele está jogando como um segundo volante. E ele está ajudando bastante na marcação. Quando pega essa bola, sai velocidade, consegue... O passe que ele deu ontem pro Roger Guedes fazer um gol é um passe de meia, não é um passe de volante. Então ele acrescenta essa liberdade que os adversários têm tido. Ontem, como disse o Pratos, o jogo em que o Corinthians teve a sua meta mais atingida, apesar de não ter sofrido gols. Não pode ter a ver com Renato e Juliano no meio campo? Sim. Sim, porque nem sempre, por exemplo, o Juliano vai conseguir manter essa pegada 90 minutos. Ele não tem essa característica de uma certa forma, mas na hora do embate, de você ter que sair para dar o combate o tempo todo, se você não tiver uma mãozinha ali para poder te ajudar, você acaba sendo sobrecarregado. Aí você pega naquele lance ali do Camilo, você tinha 4 jogadores contra 2. Então sempre no meio campo o problema chama-se superioridade numérica. Se você consegue criar essa superioridade numérica, você tem que ter a compensação, e o time do Corinthians muitas vezes não consegue, porque o Renato é um cara que chega e joga com a bola, e se eu sou o Lázaro, eu também deixo o Renato fresco, claro, deixo ele tranquilo, fica aí, Renato, porque esse vai ser o cara que vai segurar a bola, que vai fazer as jogadas, vai fazer essa bola chegar até o Roger, fazer essa bola chegar até o Yuri Alberto. Então você tem que ter essa compensação, por isso que talvez o Adson esteja jogando. Mas eu acho que o meio-campo ainda tem muita coisa para ajustar. Eu acho que deve jogar o Vera, daqui a pouco o Maicon. Alguém que fique mais, né? Ele tem várias peças ali para mudar e montar um meio-campo a cada jogo, vamos dizer assim, de acordo com as características dos adversários. Ainda tem um pouquinho do Queiroz. Sim. Você tem o Paulinho. Sim, Paulinho. Então você pode jogar um meio-campo com 2 jogadores, você põe Renato aqui num 4-2-3-1, você pode jogar num 4-3-1-2, né? Você põe um cara centralizado, 2 volantes aqui, o Renato aqui, os 2 centroavantes. Ele tem várias formas e várias peças para fazer isso. Agora ele precisa, uma coisa que é importantíssima para ele poder fazer tudo isso, esses testes, chama-se vitória. É outra conversa. Porque com 3 pontos, claro, o vestiário vai sozinho. Né? Isso é bom. Mas eu torço muito pro Lázaro. E olhando até o campo, né, Plihal, a gente vê, por exemplo, o Fagner diferente. É um Fagner que se reconstruiu. O Fagner não me parece ser o mesmo Fagner do Vitor Pereira, o Roger não me parece ser o mesmo. Eu acho que o grande mérito do Lázaro também foi olhar para o Roger e falar, esse cara aqui ele tem que flutuar. Então aí você vê que várias oportunidades ele vem fazendo facão, ele reclamava muito de ficar preso, centralizado. Depois, pelo canto. Então acho que agora o que ele fez? Ele deu liberdade para essa última linha para o Roger. O Renato, como disse o Zé, tá fresco e é o diferencial do time, mas o Fagner apoiando, o Fagner chega. O Fagner com o Vitor Pereira, ele ficou se notabilizou muito pelas jogadas duras, mas ele continuou marcando firme. É que ele não conseguia subir, ele já falou em várias oportunidades. Eu acho que esse é o mérito do Lázaro. Eu acho que também o fato de ele estar lá um tempo, conhecer vestiário e conversar com os jogadores, não que os jogadores escalem o time, mas você começa a entender como cada um pode responder melhor. Eu acho que esse é o ponto. Claro que tem as vitórias, mas eu acho que o ambiente também te ajuda a levar. O Roger, que você citou primeiro, marcando em todos os jogos na temporada em casa. E tem feito um paulista muito bom, né, Plihal? A gente sempre pondera em relação ao estadual. Agora, esses times que são mais frágeis, todo mundo enfrenta. E nem todo mundo consegue ganhar com habilidade. Isso tem de ser nós ponderamos, mas o estadual derruba, hein? Derruba muito? Não, Zé, estadual não vale nada. Traz uma dúvida pra você, Zé. Não vale nada pra quem ganha. E você começa a vencer, você fala o seguinte, mas o adversário é mais fraco. E se você não ganha?
a preocupação dobra, fica muito mais difícil. Porque a gente olha para o estadual e fala o seguinte: se o estadual está assim, imagine no brasileiro. Pratos, mas pode ter certeza que o que eu disse do Plihal, o peso na cabeça do Lázaro é esse também. Ele não é bobo de bola, ele sabe que precisa vencer para poder. Eu ganho, respiro. Uma vitória minha tô ok, não fiz mais que obrigação. Para muitos, mas ele sabe que acumulando derrotas, empates. Eu concordo com o Prates. Não é fácil nenhum jogo mesmo no campeonato estadual. Só que, na situação do Lázaro, é muito melhor você iniciar uma trajetória no campeonato estadual do que no campeonato brasileiro. Sim. Supor que o Corinthians tivesse começado a temporada com um treinador mais renomado, esse cara tivesse caído no estadual, como a gente já viu acontecer diversas vezes, e o Lázaro estreasse no Brasileirão. Aí você não tem realmente uma rodada de descanso. Aí seria muito mais difícil. Então, e o Roger Guedes está aproveitando muito bem, Plihal. E aí tem o mérito do Lázaro, que deu liberdade para ele. Me parece que houve um entendimento dele em relação ao que o time precisa, quando tem e quando não tem a bola. Ele sempre foi um grande finalizador. Definição de jogadas do Roger Guedes nunca foi o problema. O que a gente falava aqui dele era: o time perdeu a bola, ele vai cooperar com alguém? Ele vai ajudar os companheiros também a marcar? E a gente tem visto que ele tem se desdobrado, tem tentado, fugido um pouco do que a gente se acostumou a ver do Roger Guedes, tem feito gol. Eu não vejo, mas, por exemplo, Zé, quando ele errava e naquele 1-2 alguém passava diferente e não era a bola para ele não tá mais reclamando como acontecia muito. Sabe, que eu acho que passa também por um amadurecimento. Pra falar que o pessoal conversou com ele uma vez, 2, 10, 20, uma hora você vai. Com o Vitor Pereira o ano passado, os mais velhos conversaram com ele, logo no começo, quando teve aquelas confusões. O Fábio Santos tem uma ligação muito grande com o Roger Guedes, desde os tempos de Atlético Mineiro. Então eles conversaram, já tinham me passado que eles conversaram, os mais velhos, né? Deram aquela conversinha e tal, conversa um pouco mais dura em relação à cobrança de comprometimento. Esse ano aqui eu acho que está diferente muito por conta do próprio Lázaro, a presença do Lázaro. É uma presença, o seguinte, primeiro ele era auxiliar, depois conviveu com os jogadores, então tem daquele lado pessoal. Vocês conviveram no campo, no dia a dia, vocês sabem que o auxiliar ou o ajudante, né, o outro auxiliar e tal, são os caras que enxugam, que escutam as coisas e levam depois pro treinador. É o famoso Corujinha. Tinha eu conheci o Corujinha. O Corujinha era um auxiliar. Tem auxiliar que o cara, ele dá uma segunda atrapalhada. O Corujinha, ele fica aqui, ó. As jogadas Belmiro, mas num todo eu acho eu acho que o trabalho do Lázaro está sendo muito bem feito. Muito bem feito. Ele entende o que está acontecendo, né? O que ele precisa fazer para determinados jogos. Esse rapaz aí, ó, o Juliano, ele entrou, ele tá jogando bem, meu. Ele depois do jogo contra o Palmeiras, é lógico, o outro jogo, né, são 2 jogos. Vocês entendem que o Juliano fincou o pé no time titular? Já tinha rendido muito bem contra o Palmeiras. Não dá para cravar ainda, mas ele ganhou alguns pontos em relação ao que ele... Porque, se a gente voltar para o começo do ano, quando o Lázaro inicia o trabalho, me parece que uma das dúvidas que a gente chegou a debater aqui era a seguinte: Juliano ou Renato Augusto, né? Não, ele encontrou um meio-campo com os dois. Acho que pode ter sido a contusão do Vera, pode ter sido o Maicon que não pôde jogar, mas encontrou em primeiro momento os dois juntos. Mas eu acho que assim, não é que é o nosso erro, não é isso, mas automaticamente, quando o Juliano chega, ou depois vem o Renato, você compara os dois. Você fala, um joga no lugar do outro. E o Juliano está jogando uma função diferente. Ele está jogando como um segundo volante. E ele está ajudando bastante na marcação. Quando pega essa bola, sai velocidade, consegue. O passe que ele deu ontem pro Roger Guedes fazer um gol é um passe de meia, não é um passe de volante. Então ele acrescenta essa liberdade que os adversários têm tido. Ontem, como disse o Pratos, o jogo em que o Corinthians teve a sua meta mais atingida, apesar de não ter sofrido gols. Não pode ter a ver com Renato e Juliano no meio campo? Sim, porque nem sempre, por exemplo, o Juliano vai conseguir manter essa pegada 90 minutos. Ele não tem essa característica de uma certa forma, mas na hora do embate, de você ter que sair para dar o combate o tempo todo, se você não tiver uma mãozinha ali para poder te ajudar, você acaba sendo sobrecarregado. Aí você pega naquele lance ali do Camilo, você tinha 4 jogadores contra 2. Então sempre no meio campo o problema chama-se superioridade numérica. Se você consegue criar essa superioridade numérica, você tem que ter a compensação, e o time do Corinthians muitas vezes não consegue, porque o Renato é um cara que chega e joga com a bola, e se eu sou o Lázaro, eu também deixo o Renato fresco, claro, deixo ele tranquilo, fica aí, Renato, porque esse vai ser o cara que vai segurar a bola, que vai fazer as jogadas, vai fazer essa bola chegar até o Roger, fazer essa bola chegar até o Yuri Alberto. Então você tem que ter essa compensação, por isso que talvez o Adson esteja jogando. Mas eu acho que o meio-campo ainda tem muita coisa para ajustar. Eu acho que deve jogar o Vera, daqui a pouco o Maicon.
Alguém que fique mais, né? Ele tem várias peças ali para mudar e montar um meio-campo a cada jogo, vamos dizer assim, de acordo com as características dos adversários. Ainda tem um pouquinho do Queiroz. Sim. Você tem o Paulinho. Sim, Paulinho. Então você pode jogar um meio-campo com 2 jogadores, você põe Renato aqui num 4-2-3-1, você pode jogar num 4-3-1-2, né? Você põe um cara centralizado, 2 volantes aqui, o Renato aqui, os 2 centroavantes. Ele tem várias formas e várias peças para fazer isso. Agora ele precisa, uma coisa que é importantíssima para ele poder fazer tudo isso, esses testes, chama-se vitória. É outra conversa. Porque com 3 pontos o vestiário vai sozinho, né? Isso é bom. Mas eu torço muito pro Lázaro. E olhando até o campo, né, Plihal, a gente vê, por exemplo, o Fagner diferente. É um Fagner que se reconstruiu. O Fagner não me parece ser o mesmo Fagner do Vitor Pereira, o Roger não me parece ser o mesmo. Eu acho que o grande mérito do Lázaro também foi olhar para o Roger e falar, esse cara aqui ele tem que flutuar. Então aí você vê que várias oportunidades ele vem fazendo facão, ele reclamava muito de ficar preso, centralizado. Depois, pelo canto. Então acho que agora o que ele fez? Ele deu liberdade para essa última linha para o Roger. O Renato, como disse o Zé, tá fresco e é o diferencial do time, mas o Fagner apoiando, o Fagner chega. O Fagner com o Vitor Pereira, ele ficou muito, se notabilizou muito pelas jogadas duras, mas ele continua marcando firme, é que ele não conseguia subir, ele já falou em várias oportunidades. Eu acho que esse é o mérito do Lázaro, eu acho que também o fato de ele estar lá há um tempo, conhecer vestiário e conversar com os jogadores, não que os jogadores escalem o time, mas você começa a entender como cada um pode responder melhor. Eu acho que esse é o ponto. Claro que tem as vitórias, mas eu acho que o ambiente também te ajuda a levar. O Roger, que você citou primeiro, marcando em todos os jogos na temporada em casa. E tem feito um paulista muito bom, né, Plihal? A gente sempre pondera em relação ao estadual. Agora, esses times que são mais frágeis, todo mundo enfrenta. E nem todo mundo consegue ganhar com habilidade. Isso tem que ser nós ponderamos, mas o estadual derruba, hein? Derruba muito? Não, Zé, não vale nada. Traz uma dúvida pra você, Zé. Não vale nada pra quem ganha. E você começa a vencer, você fala o seguinte, mas o adversário é mais fraco. E se você não ganha? A preocupação dobra, fica muito mais difícil. Porque a gente olha para o estadual e fala o seguinte: se o estadual está assim, imagine no brasileiro. Mas pode ter certeza que o que eu disse o Plihal, o peso na cabeça do Lázaro é esse também. Ele não é bobo de bola, ele sabe que precisa vencer para poder. Eu ganho, respiro. Uma vitória minha tô ok, não fiz mais que obrigação. Para muitos, mas ele sabe que acumulando derrotas, empates. Eu concordo com o Prats. Não é fácil nenhum jogo mesmo no campeonato estadual. Só que na situação do Lázaro é muito melhor você iniciar uma trajetória no campeonato estadual do que no campeonato brasileiro. Supor que o Corinthians tivesse começado a temporada com um treinador mais renomado, esse cara tivesse caído no estadual, como a gente já viu acontecer diversas vezes, e o Lázaro estreasse no Brasileirão. Aí você não tem realmente uma rodada de descanso. Aí seria muito mais difícil. E o Roger Guedes está aproveitando muito bem, Plihal. E aí tem o mérito do Lázaro, que deu liberdade para ele. Me parece que houve um entendimento dele em relação ao que o time precisa, quando tem e quando não tem a bola. Ele sempre foi um grande finalizador. Definição de jogadas do Roger Guedes nunca foi o problema. O que a gente falava aqui dele era, o time perdeu a bola, ele vai cooperar com alguém? Ele vai ajudar os companheiros também a marcar? E a gente tem visto que ele tem se desdobrado, tem tentado... fugido um pouco do que a gente se acostumou a ver do Roger Guedes, tem feito gols. Eu não vejo, mas, por exemplo, Zé, quando ele errava e naquele 1-2 alguém passava diferente e não era a bola para ele não tá mais reclamando como acontecia muito. Sabe, que eu acho que passa também por um amadurecimento. Falar que o pessoal conversou com ele uma vez, 2, 10, 20, uma hora você vai. Com o Vitor Pereira o ano passado, os mais velhos conversaram com ele, logo no começo, quando teve aquelas confusões. O Fábio Santos tem uma ligação muito grande com o Roger Guedes, desde os tempos de Atlético Mineiro. Então eles conversaram, já tinham me passado que eles conversaram, os mais velhos, né, deram aquela conversinha e tal, conversa um pouco mais dura em relação à cobrança de comprometimento. Esse ano aqui eu acho que está diferente muito por conta do próprio Lázaro, a presença do Lázaro. É uma presença, o seguinte, primeiro ele era auxiliar, depois conviveu com os jogadores, então tem daquele lado pessoal. Vocês conviveram no campo, no dia a dia, vocês sabem que o auxiliar ou o ajudante, né, o outro auxiliar e tal, são os caras que enxugam, que escutam as coisas e levam depois pro treinador. É o famoso Corujinha. Tinha eu conheci o Corujinha. O Corujinha era um auxiliar. Tem auxiliar que o cara, ele dá uma atrapalhada. O Corujinha, ele fica aqui, ó. As jogadas